Alguma pergunta para o Baldi, Tiagão? Uma curiosidade que eu tenho em relação à revenda dos carros elétricos. Isso é uma coisa que gera muita dúvida em quem pretende comprar. O que você fala, assim, qual que é a perspectiva para o futuro? Assim? Tiago, nós temos primeiro plano de fidelização da marca, para que você, completados os 12 meses da sua... você tem o carro há 12 meses, para que você possa permanecer na marca trocando por um novo modelo da própria marca. Portanto, nós fizemos isso no Song Plus, avaliando por 90% da tabela FIP, para que, quando nós lançamos o Song Plus de 100 km de autonomia no modo 100% elétrico, que ele tem 1.200 km de autonomia no modo híbrido, para que o consumidor que tinha o Song Plus de 50 km no modo 100% elétrico e 1.200 km de autonomia no modo híbrido, fizesse a troca com avaliação de 90% da tabela FIP. E agora estamos implantando, né, essa mesma modalidade de avaliação no Dolphin GS. Daqui a pouco completará 12 meses o Dolphin Mini, enfim, e os demais modelos, para que a gente possa dar essa sensação. Quem faz essa avaliação de mercado é o próprio mercado. Se eu estou falando aqui para você, Thiago, que um carro 100% elétrico tem uma bateria que dura 30 anos, que tem ali a perspectiva de chegar com 5 mil ciclos de algum modelo, com 2 milhões de quilômetros, você terá um carro que tem uma vida útil longa. E quando você avalia um carro numa venda para segunda mão, qual é a primeira preocupação da pessoa que compra um carro seminovo? O custo de aquisição. Qual que é o segundo? O custo de utilização. E aí que nós mesmos falamos. Quando você sai de um carro a gasolina, né, e gasta 5 vezes menos num carro 100% elétrico, você vai reduzir drasticamente. Hoje a média de despesa de uma família brasileira com combustível é 17% do orçamento. É um pouco menos do que o motorista aplicativo, que gasta 25%. Certo? Então, quer dizer, você gasta 17% do seu orçamento familiar com combustível para locomoção no seu transporte, no seu carro. Quando você avalia, olha, vou trocar para um carro elétrico, porque o custo de aquisição já está na segunda, terceira mão, já está menor e cabe no meu bolso para o meu potencial cliente. Aí ele fala, poxa, eu reduzo demais o custo de combustível, porque eu vou para o 100% elétrico, vou gastar 5 vezes menos. Custo de manutenção. Você vê aí vídeos de motoristas de aplicativos que já rodaram 130, 150 mil quilômetros no BYD Dolphin e mencionaram 90% de redução de despesa em 12 meses com manutenção. Não é uma opinião da companhia, não é uma opinião aqui do Baldi, é uma opinião de quem tem o carro e quem já percorreu até 150 mil quilômetros durante esse período no carro para avaliar o que ele tinha de custo de manutenção de um carro, como nesse caso o vídeo era de um Fiat Argo, e o que ele gasta hoje durante esse período num BYD Dolphin. Então, quer dizer, 2 impactos tremendos para ele decidir comprar o carro, ele vai ter isso diminuído. Quer dizer, o custo de gasolina versus a eletricidade, o custo de manutenção que cai aí em torno de avaliação de 13 centavos por quilômetro para 3 centavos o quilômetro. Quer dizer, uma queda muito forte. E aí você vai ter essa avaliação de que essa base de formação de preço, ela tem certamente influência do que será a revenda de um carro 100% elétrico, né, no curto, médio e longo prazo. Porque a pessoa faz o recorte agora, né? Muito porque dos carros que foram lançados de 2022 para cá, tem até uma matéria hoje na Quatro Rodas, um destaque lá, que eles custam 47% a menos. Mas os carros lançados em 2022 foram justamente aqueles carros que baixaram de preço quando a BYD chegou. Então, E2008, que custava 270, baixou para 199. Renault Kwid elétrico, que custava 150, baixou para 99. Caoa Chery iCar, de 149 para 99. Enfim, 89 agora, se não estiver enganado. Então, o recorte que muita gente está fazendo, sobre principalmente o carro elétrico, nossa, você viu como o preço deles caiu do lançamento para cá? Mas não estão fazendo recorte de BYD. Que o preço não mexeu R$1 e a gente nem tem uma base tão grande assim de seminovos para comparar, né? Exatamente, João. Quer dizer, é uma base que está em formação. O mercado de carros eletrificados aí, entre plug-in e 100% elétricos, deve ser em torno de 120 mil unidades no Brasil, percorrendo as ruas do mercado brasileiro, e que, obviamente, cada dia você tem essa avaliação, como o próprio BYD Song Plus. Quando a BYD começou a comercializar, era 269 mil. E aí, quando ela decidiu reduzir o preço, pela estratégia comercial que assim foi definida, reduziu para 229 mil reais. E aí muita gente dissemina de forma até inverídica que, mas quando você comprou o BYD Song Plus, ele custava 269 mil. Hoje, se você for vender, 205, você vai vender por 205, 210 mil reais. Olha a queda absurda. Mas não entende também que esse recorte foi uma decisão de redução de valor
de aquisição do carro 0 km. Quer dizer, uma perca de 10%, né, em comparação a um carro, mesmo carro 0 km. Então, quer dizer, ela está entre as melhores médias de avaliação de valor residual que esteja no mercado hoje, entre os eletrificados, e certamente quando avalia-se esse recorde, é para atender interesse de alguns que têm receio do crescimento vertiginoso que os carros eletrificados. Hoje o brasileiro ele tem curiosidade para conhecer um carro 100% elétrico e ele tem aí a decisão, eu quero comprar o meu carro 0 km híbrido. Isso é uma decisão que 90% da população que compra um carro 0 km hoje tem tomada, haja vista com a economia que ele faz no bolso, né, porque ele gasta menos para percorrer as ruas, a economia que ele faz, né, na manutenção, dada aí a complexidade de partes e peças que são menores que um carro a combustão tradicional, e questão de meio ambiente, porque eu reduzo a emissão de poluentes. E quando eu decido, então, ir para um carro eletrificado 100% elétrico, que aí essa redução ainda é maior. É zero emissão de carbono, é compromisso total com o meio ambiente, ele tem uma redução de 5 vezes no meu bolso, porque eu vou gastar 5 vezes menos para carregar uma bateria, para rodar os mesmos 380 km no BYD Dolphin Mini, do que eu gastaria num carro, né, a combustão tradicional, e vou gastar muito menos em manutenção. Portanto, essa é uma formação que dia a dia a gente vence as informações falsas, né, as mal fundamentadas, as maldosas disseminadas, para que possa então gerar essa insegurança, né, por parte do potencial consumidor para criar esse receio. Agora, é nosso interesse, é interesse da BYD em fidelizar o próprio cliente na marca. Nós viemos no Brasil para investir, como eu lhe disse, importamos quase 9 bilhões de reais em carros para o mercado brasileiro para poder respeitar o consumidor e manter os preços, como a gente fez ao longo desse período de 2024. Nós já investimos quase meio bilhão de reais na fábrica em Camaçari, que serão 5 bilhões e 500 milhões de reais para fabricar carros no Brasil. Nós não somos aventureiros, nós não viemos para o Brasil para podermos nos aventurar. Nós viemos para investir, para ser uma marca, para ser uma fábrica brasileira. O Brasil não tem nenhuma montadora que ela é genuinamente brasileira. Todas as montadoras são multinacionais. E a BYD será uma montadora multinacional que quer ter essa essência brasileira, mas respeitar o consumidor brasileiro, justamente porque trouxe essa revolução de preços, de tecnologia, de compromisso com o meio ambiente nos seus carros híbridos plug-in e 100% elétricos. Aliás, Camaçari está precisando, né? Saiu o ranking das cidades mais violentas lá. Camaçari está em segundo lugar. Era uma região próspera quando tinha a fábrica da Ford lá, né? Muito emprego, até muitos fornecedores em volta, enfim. Mas aqueles consumidores que pagaram 270 mil no Song, teve alguma coisa que... Tivemos e temos. O que aconteceu? Eu não lembro na época. Teve um desconto para ele no novo, temos na troca? Até hoje, dos consumidores que compraram o Song Plus por 269 mil, pode procurar nossa rede concessionária que certamente ele terá um carinho especial para que ele faça a troca. Como eu lhe disse, João, o nosso interesse é fidelizar os nossos consumidores na nossa marca, para que ele compre um BYD e ele esteja feliz, para que ele possa voltar à nossa concessionária e trocar por um outro BYD.